Vai. Levítico 26. Não farei para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para os inclinar-se a ela, porque o Senhor vosso Deus guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui no culto de terça-feira. Salve a amada igreja, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar e que possa nos ajudar a transmitir a sua palavra no dia de hoje. Antes, eu vou fazer o recadinho de sempre, né? Quinta-feira será o culto de estudo ou da palavra, né? Sábado será a festa das crianças. E hoje foi uma alegria muito imensa para mim e para minha esposa. Ganhamos a doação de sorvete. Então já temos pipoca, algodão doce, sorvete e guloseimas, cama elástica, e parece que vem um tobogã grande também. Vamos orar a Deus que toque no coração das pessoas. E hoje, terça-feira, está chuvoso, está chovendo aqui na cidade, começou agora a cair uma chuva forte. Mas se chover não tem problema, é só nós atravessar a rua, tem uma quadra ali, eu já falei com o rapaz, né? E a quadra estará disposta à disposição para nós usarmos se estiver chovendo. Se não estiver chovendo, a gente vai fazer aqui na rua mesmo, ficar mais próximo, ver se quer ir no banheiro, e a igreja está bem aqui na porta. Mas tudo seja à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira ainda não tem a palavra ainda, Deus vai me dar ainda o que nós vamos estudar. Talvez pode ser o Espírito Santo, eu não sei. Hoje eu vou continuar falando, eu falei sobre santificação domingo. E hoje eu vou falar sobre pecado. O que é pecado? Muita gente fala, olha, isso que você fez é pecado. Olha, aquilo que você não fez é pecado. Todo mundo julga um ao outro. E até nós mesmos julgamos os nossos atos e falamos que pecamos. Mas será que pecamos? E por outro lado, eu vou falar também pecado. Somos pecadores ainda? Ainda somos escravos do pecado? Então, vamos seguir hoje dentro das escrituras da palavra do Senhor sobre pecado. Antes vamos falar com o nosso Pai do Céu. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos presentes aqui na sua casa, Pai. Vamos agora, Pai, falar da sua santa palavra, Pai. O manual prático do cristão é a palavra de Deus. É a escritura sagrada, Pai. É por aqui que nós nos baseamos a nossa vida. É por aqui que seguimos os seus mandamentos. É por aqui que tu falas conosco. É por essas palavras que nos fortalece a nossa alma. Pai, enche-nos com o seu Espírito Santo para que possamos transmitir a sua palavra, não a palavra minha, mas a sua, que é para a nossa alimentação espiritual nesta noite.
Tudo isso eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pecado. Eu diria que atrapalhar, né? Pecado, eu não quero deixar de falar o que é pecado. Mas nós vamos falar, o inimigo não tem poder. Pecado. O que significa pecado? Pecado significa transgressão da lei. Se não está na lei do Senhor e você comete, não é pecado. Se Deus escreveu, fala, não faça isso, e você faz, você está transgredindo a palavra do Senhor, está cometendo pecado. No direito penal, no direito civil, vamos falar um pouco de direito para a gente poder entender o que é pecado. Pecado é transgressão de lei. Se roubar não tivesse escrito lá, é proibido roubar, sentença de 5 anos a 4 meses em diante, dependendo do tipo de roubo, né? Se foi furto, você pegou sem ninguém ver. Se foi assalto ou por grave ameaça, que é o famoso 157. Então está previsto na lei que isso é crime. Então significa pecado. Se não tivesse escrito isso lá, não seria pecado. Há muitos anos atrás, quando não existia a lei do homem, vamos falar do lado material, para a gente poder entender o lado espiritual. Existia a lei de tabelião, ou a lei de dente por dente, olho por olho. E quem administrava essa lei eram os reis. E quando um cidadão invadia a terra de outro, e roubava uma vaca ou alguma coisa, fosse pego, ele tinha que restituir o que ele roubou e pagar, dependendo de uma chicotada, um açoite. Isso era a pena, porque era lei e era escrita daquela monarquia ou daquele rei. E se você matasse, você seria morto. Se você arrancasse um olho, o carrasco ia arrancar o seu olho também, e você iria para o cárcere, né? Então, era uma lei pesada. E entrou a lei dos homens, a lei penal. E os homens copiou a lei de Deus, dos 10 mandamentos. Não roubarás, não furtarás, etc, etc. Algumas leis a gente fala que está em desuso. Ou seja, a lei está lá para ser cumprida, mas pelo andar da sociedade, aquela lei quase ninguém usa mais, né? Então ela vai cair em desuso, a lei dos homens. Mas a lei de Deus cai em desuso? Não. A lei de Deus continua. Está escrito lá nos 10 mandamentos, foi entregue a Moisés para o povo hebreu, porque o povo das outras épocas, que não era hebreu, não cumpria esses atos. Era bárbaro, entrava, roubava, saqueava, etc. Mas o povo hebreu não poderia fazer isso, porque ele era regado pela lei de Deus. E dentro da lei de Moisés, nós temos 600 e poucas leis. Não vamos falar sobre essas leis todas. E vamos trazer para os dias atuais. Jesus veio e cumpriu as leis. Mas eu não vou chegar nesse ponto ainda de falar. Vamos começar a ler as Escrituras para ver o que fala sobre pecado. Isaías 64, versículo 6. São vários versículos que nós vamos ler que fala um pouco
sobre pecado. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e toda as nossas justiça como trapo de imundície. E todos nós caímos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatará. Mas todo o que significa esse versículo, essas palavras? Mas todos nós somos como o imundo. Está realmente dizendo que diante de Deus, que eles são leprosos, defeituosos, espiritualmente. Agora eles reconhecem que a sua autojustiça não vale mais do que um trapo de imundícia. E que se refere ao fruto, aí eu mudo para o outro lado aqui, do lado das mulheres, né? É muito difícil para o homem, especialmente os religiosos, admitirem isto. Por isso não há mais homens religiosos que são salvos. Ou seja, a teologia quer dizer que nós não somos salvos pela lei que foi dada a Moisés. Nós não somos salvos se cumprir os 10 mandamentos. Nós não somos salvos se você cumprir os 680 e poucos mandamentos. Nós somos salvos e justificados pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. O Cordeiro representa Cristo Jesus, que derramou o seu sangue por nós. E essa palavra imundície quer dizer por quê? Porque para Deus a nossa justiça é falha. Porque a justiça do homem, o homem tenta viver numa sociedade moderna, uma sociedade equilibrada. A justiça tinha e tem que ser plena. Ou seja, tanto faz para o rico, para o pobre, para os de cor, para os que não têm cor, para os privilegiados e para os que não têm privilegiado. Mas não é isso que nós vemos nos dias atuais. Nós vemos, quando o pobre não tem condições de pagar um bom advogado, ele sofre da justiça dos homens. Quando ele tem situação financeira ou bens materiais e pode pagar um bom advogado, o advogado faz tudo para protelar a sua sentença. E entra habeas corpus, e entra vários outros processos, erros de julgamento, tudo o advogado vai destrinchar para ver e consegue anular esse julgamento. Então, Deus já fala, a justiça do homem não é igual a dele, é imundície, ou seja, as coisas do homem que o homem faz não compete a Deus, mas Deus julga a todos sem distinção, porque Deus julga pelo amor. Em Romanos 3, versículo 20. Vamos falar também um pouco do pecado. São vários versículos, hein? Romanos 3, capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pela obra da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, o que eu falei agora há pouco está falando aqui. Porque se o homem escrever, os juristas que fazem as leis aqui no Brasil, escrever que a partir de hoje não poderá o homem usar cabelo comprido,
Se usar, será preso ou pagará uma multa. É a lei do homem. Então, a partir disso daqui, a lei é promulgada e é sancionada pelo presidente da República, você não poderá usar cabelo comprido mais. Mas essa lei é do homem, não é de Deus. E ela traz qual proveito para isso? Nenhum. Porque a lei, quando Deus estipulou a Moisés, era para resgatar o homem do pecado. Porque o homem, nós homens, hoje em dia, porque o homem começou com Adão e Eva. A família começou com Adão e Eva. E eles eram puros. Já cansei de falar isso, que eles não tinham pecado. Ou seja, eles nunca iam morrer, nunca iriam envelhecer. Mas por desobediência, comeram do fruto proibido. Qual fruto era esse? Que era do bem e do mal, era da ciência. Pois Deus não queria que o homem tivesse o conhecimento do que é mal e do que é perverso. Porque o homem, na sua natureza, quando Deus o concebeu, quando Deus o criou, Deus o fez igual uma criança quando nasce. Até, vamos colocar no dia de hoje, até os 5 anos, do jeito que está hoje em dia as crianças, estão muito inteligentes. Até 5 anos a criança não sabe o que é errado, o que é certo. E você pode ver que ela não erra porque quer. Ela é pura. E é esse puro da criança que ele vai descobrindo a natureza, o universo, o corpo, as cores, tudo para ele é novidade. E quando nós éramos criança, quando Deus fez Adão e Eva nesse sentido, ele não tinha preocupação em pecar, porque eles não pecavam, eles não faziam nada errado, eles apenas viviam em harmonia com Deus. Mas no momento que comeram da árvore do bem e do mal, seus olhos foram abertos e eles viram a maldade, e a maldade entrou dentro do seu corpo, dentro do seu íntimo, trazendo a morte. Porque o salário do pecado, a Escritura fala bem claro, é a morte. Daquele dia em diante que Adão e Eva provaram da maçã, seus olhos abriram, eles ganharam sabedoria, ganharam entendimento e ganharam também de brinde a morte eterna. Então, o seu corpo já não ia mais ser um corpo santificado, porque entrou a malícia, o pecado. E qual foi a primeira pecado de Adão e Eva, tirando a desobediência de Deus, de não comer? Foi jogar a culpa um nos outros. O homem jogou a culpa na mulher, falando: esta que tu me deste de comer. Mas a Eva não pegou a maçã e nem enfiou na boca do Adão. Coma aí, Adão. Não foi. E Deus, quando olha para Eva, a Eva fala: a serpente me enganou. O que quero dizer com isso? Que a maldade ali já estava. Quando o homem faz alguma coisa errada e o seu subconsciente diz que isto é errado e isso é ilícito, ele vai arrumar 1001 desculpa porque fez isso. E hoje em dia nós vemos na nossa sociedade as pessoas que falam: eu faço, né? Ou seja, a pessoa que está no mundo errado, fazendo as coisas erradas, e você vai cobrar ele fala: a culpa é da sociedade. A sociedade não me dá emprego, a sociedade não me dá estudo, a sociedade não me dá nada. Mas Deus fala, o que Deus fala bem claro nas suas escrituras: vai trabalhar, ó preguiçoso, vai ter com a formiga. O que nós tiramos para isso, para essas pessoas? Se você quer
algo, você tem que batalhar honestamente por ela. Você tem que trabalhar. Se você não acha um serviço de carteira assinada, mas você pode fazer um bico nos dias atuais, você pode fazer 1001 coisas honestamente e o seu salário chegará, o dinheiro chegará, e você honrando a Deus no seu trabalho, com decência, Deus multiplica o seu pão. Mas quando a gente vê que a pessoa quer jogar a culpa na sociedade, e hoje em dia nós vemos isso, e é triste, porque o pai fala para o filho: estuda, meu filho, porque sem estudo você não consegue jogar nada. Meu filho, ter um bom emprego, você tem que ser capacitado. E para ser capacitado, você tem que perder tempo na escola, você tem que perder tempo lendo, estudando. Tudo isso para você ter algo a mais na sua vida. Mas muito começa pelo lado errado. Então nós vemos a concepção de pecado desde os dias de Adão e Eva. Vamos agora para Romanos capítulo 14, versículo 23. É Romanos 14, 23. Versículo 23, Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. O que quer dizer esse versículo? Quando você pratica algo de bom, que você tem certeza que aquilo que você está fazendo, está produzindo, é bom, você tem fé. Fé que você está fazendo uma boa obra. E você tem convicção. Então você está prosseguindo na palavra do Senhor. Mas quando há dúvida se eu devo fazer ou não devo fazer, aí há um dedo do pecado. Ou seja, porque se você fizer uma compra sabendo que não tem condições de pagar, mas você faz, isso é totalmente errado, e isso também quer se dizer pecado, porque você está transgredindo a própria sua fé. Você sabe que não tem condição. E tudo que nós devemos fazer dentro das normas que Deus nos deu. Ou seja, ter consciência do que nós fazemos, o que nós praticamos. Se você faz uma coisa de bem, talvez para uma pessoa, para agradar aquela pessoa, mas isso vai desagradar a milhares ou milhões, isso é errado. Eu não sei se está dando para entender a clareza que eu quero dizer. Quando o corrupto rouba para ele na caneta, ele não está roubando para ele, mas está roubando para eles, para seus parceiros, para seus familiares. Para todos eles, ele é o bom, mas para milhares de pessoas, ele é o mal. Então, quando devemos fazer algo, devemos ver se vai prejudicar alguém. Se tiver essa dúvida, não faça, porque se você fizer, já está gerando atrito espiritual na sua vida. Romanos capítulo 8, versículos 6 e 7. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida. Porque a inclinação da carne é inimizar
contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne é a morte, ou seja, o corpo nosso sabe que um dia vamos perecer. A nossa vida sabe que vai um dia perecer. Mas qual vida? A vida material. Então o corpo sabe disso. E ele só acha agradável o que é bom para ele. Ele não vê o outro lado. Mas quando a inclinação é do Espírito, o Espírito sabe muito bem o que é bom para o corpo e para a alma. O Espírito sabe quando o Espírito de Deus toca em você, que você vai fazer uma coisa, sabendo que poderá se machucar ou perder a sua vida, e você não faz, é obediência ao Espírito. Para nós entendermos mais prático, quando você pega um carro, sabe que o carro é novo, e começa a andar a mais de 100 km por hora, algo te fala, diminua, porque você está errado, está transgredindo uma lei dos homens, que é a alta velocidade, e isso poderá causar-lhe a morte, e você começa a obedecer, diminuir a velocidade. Mas o seu corpo fala que nada, olha o prazer de estar a alta velocidade, olha lá os bobão olhando o seu lindo carro veloz, e você dá atenção ao seu corpo, e mais à frente você encontra um poste, um abismo e morre por desobediência à lei, ou seja, a carne que te levou à morte. E a carne luta contra o nosso espírito, sabendo que vai encontrar a morte e quer tragá-los juntos. Ou seja, contra as obras de Deus aqui, ó. Portanto, a inclinação da carne é inimizar, ou seja, contrito entre Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Deus deixou bem claro, a lei nossa é o bem. Qual é o bem que eu faço, que a minha alma faz para o meu corpo? Quando eu vou comer algo que não vai me fazer mal, mas é muito gostoso, o corpo saboreia e enche a boca d'água, você fica naquela, eu como ou não como? E o Espírito fala, não come que tu vai passar mal. E você desobedece e vai e passa mal. Essa briga existe dentro de nós, entre fazer o bem e fazer o mal. Muitos falam, leve vantagem agora, esqueça amanhã, você vive o momento agora, e você vai e dá atenção, e acaba fazendo as coisas erradas. E o Espírito diz, busque a Deus em santidade, busque viver plenamente uma comunhão com Deus. Quando você tem uma comunhão com Deus, firme e forte, fazendo o que é certo, dentro da palavra do Senhor, você só tem a ganhar. E o que acontece? Você vai crescendo espiritualmente, e todas as coisas que o seu espírito vê que o seu corpo precisa, que a sua vida material precisa, que a sua vida familiar precisa, você consegue dentro das leis do Senhor e dentro da hora certa. Agora, quando a carne fala, não, faça isso que você vai conseguir agora. Se você for estudar, for trabalhar, você vai perder muitos anos de vida. Quando você for usufruir, já será tarde. Mas não é nada disso. Se você for para o caminho errado, só irá aproximar a morte. E cuidado para não chegar à morte espiritual ou antecipar a sua chegada ao junto do Pai Celestial. E João, 1 João 3,8 fala também sobre pecado.
de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ou seja, quando você renasce de novo, quando você aceita Jesus Cristo como eterno Salvador, quando você aceita Deus como seu Deus superior, quando você aceita Cristo Jesus como Filho de Deus, você é plantado dentro do seu corpo, filosoficamente, a esperança dos dias melhores com o Senhor. E você começa a fugir das coisas erradas, você começa a fugir do lado pecaminoso do corpo. Então, você começa a ser renascido em Cristo Jesus. Talvez eu esteja falando, mas você falou tanta coisa, mas não falou do pecado. Nós somos pecadores? Não, não somos mais pecadores. Nós nascemos pecadores naquela época, até Cristo vir dentro da lei de Moisés. Quando Cristo veio, nós ainda éramos pecadores. Pecadores gravíssimos. Não conseguiríamos chegar nunca à santidade. Nunca conseguiríamos chegar ao nosso Pai Celestial. E para nos resgatar desse pecado, Deus mandou seu Filho, o qual todos nós sabemos que morreu na cruz. E esse fardo foi tão pesado que Deus virou as costas para Jesus Cristo. Quando Cristo estava sendo crucificado, Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste, me abandonaste? É porque todos os pecados nossos, até dos nossos filhos ou netos que vão nascer, estão apagados no sangue do Cordeiro. Então, Deus pagou todos os nossos pecados e voltamos a ser filhos de Deus. Então, quer dizer, talvez você está perguntando, então eu cometo pecado? Não, você comete transgressão. Aí você vai falar, mas não, você falou que pecado e transgressão é a mesma coisa? Não, em parte é, em parte não é. Transgressão é transgredir algo. Quando seu pai te dá uma ordem, faça isso, pinte essa parede, e você vai e não pinta. Você desobedeceu o seu pai, mas não pecou contra o seu pai. O seu pai mandou você pintar a parede. Ele não fez, era uma lei para você pintar. Então, você continua sendo filho, mas um filho desobediente. O que acontece no mundo de hoje? Os filhos, depois que Cristo padeceu na cruz e ressuscitou, todos nós fomos resgatados. Não somos mais pecadores. E tentamos nos santificar diariamente. Aqueles que buscam a presença de Deus diariamente na sua vida, você pode ver. Aqueles que andam correto com Deus, em santidade, Deus o estabelece. Eu ainda falo uma coisa que eu entendo. Porque tantas pessoas boas não é aquela que só faz bondade, mas você vê aquela pessoa que tem Cristo no coração, que como eu fui criado na igreja, apesar de ter saído com 20 e poucos anos, mas nessa idade, até hoje eu vejo as pessoas que buscam a Deus fielmente, que têm uma vida plena com Deus, Deus o tira rapidinho dessa terra. Deus chega e fala: tu já está pronto para morar no céu. Quando Deus deixa você mais um tempo para passar aqui nessa terra, mais um tempo para sofrer, é para você se aperfeiçoar, é para você se regenerar, é para você se purificar cada vez mais. E isso nós vemos com várias pessoas que conhecemos. Quantas pessoas perdeu seu marido, que era fiel a Deus, e você vê que ele
chega ao ponto de desejar partir. E chega a falar que já chegou a hora dele. E chega até a falar para o médico: não faça mais nada. Eu sou testemunha disso. Não ocular, mas de saber que já aconteceu isso nesta vida. E às vezes, eu conversando com outra pessoa, e ela indagou: por que será? Eu falei: porque ele já estava vendo a glória de Deus. Ele estava vendo o céu aberto. E já não suportava mais olhar para o céu e olhar para a terra. E ele queria já partir para a glória do Senhor. E isso é uma coisa bonita, é uma coisa que só quem tem Deus no coração vai compreender. Quem sabe dessa história, está vendo essa live, sabe de quem eu estou falando. Mas não foi só essa pessoa que eu vi nessa vida acontecer. São várias pessoas fiéis a Deus. Então, eu quero dizer, pecado nós não temos mais. Às vezes temos um filho rebelde, um filho que não quer entrar no caminho do seu pai. Quando eu falo pai, eu estou falando do caminho de Deus, o caminho celestial. O caminho de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar seu próximo. Mas muitos não querem amar seu próximo. Muitos menos ainda querem amar a Deus. Muitos querem amar o mundo e no que existe nesse mundo. O mundo não pensa nem na morte. Muitos pensam que não vão morrer, mas estão enganados, porque nesse corpo temos que padecer para ser glorificado no corpo renovo e glorificado de Cristo Jesus. Todos vão ressurgir na morte? Sim, a Escritura fala que todos vão se regenerar com novos corpos. Tanto faz o cristão fiel como o cristão infiel. Ele vai ressurgir nos últimos dias com novos corpos, purificados. Mas muitos serão logo após lançados no fogo eterno. E quando a gente falou fogo eterno, quer dizer que ele não vai morrer mais, vai sofrer o resto dos milhões de anos. E nós não conseguimos compreender o que vai acontecer. A Escritura fala que serão lançados no fogo eterno. O que é eterno não tem fim. E aqueles que foram fiéis a seu Pai, cumpridores da lei de Deus, ou das ordenanças de Deus, cumprindo, amando a Deus, amando o seu próximo, sabendo que essa vida nossa é uma passagem, que tinha alguns versículos que ia falar com uma flor, mas ele entrega a sua vida a cada segundo na mão do Senhor. E ele está cada vez mais se purificando, se renovando, até chegada a sua hora ou a chamada de Deus. Grandes foram pessoas que foram juntos para o Pai. Mudando um pouco do assunto, mas dentro desse assunto, nós vimos a morte de todos os cristãos na época de Cristo, ou de todos os discípulos fiéis de Cristo. Tiveram morte horrenda, ou seja, morte brava. Alguns foram decapitados, outros queimados, outros apedrejados. O apóstolo Paulo foi decapitado, mas nenhum deles sentiu o peso da morte, nenhum deles sentiu o gosto da morte. E quando na hora que vai partir, na hora que tenho certeza absoluta dentro da Escritura, quando Paulo estava para ser degolado, ele não sentiu o golpe, porque logo ele viu o céu se abrir. E na hora que cortou, só cortou o seu corpo, porque sua alma já estava no reino de Deus. E assim a gente consegue também observar aqui na nossa vida, quando morre um cristão e quando morre uma pessoa que ainda não aceitou a Deus. Não estou falando que ele não seja cristão, que ele ainda não buscou a Deus sempre, ou seja, não está em comunhão com Deus.
deita, levanta, sai, vou fazer tudo, mas nunca ele pensa em Deus. Só nas horas que chega a aflição, aí ele começa a buscar Deus. Mas quando essa pessoa morre, o cristão verdadeiro, que está intimamente com Deus, eu já falei várias vezes, olha o seu ataúde, ou seja, o seu caixão, você vai ver que ele tem um semblante alegre, ou seja, não é de estar rindo, mas de estar sereno como estivesse dormindo, porque ele não sentiu a morte daqui, na passagem para o lado espiritual. E quando nós vemos as pessoas que fazem as maldades, as pessoas que fazem coisas que desagradam a Deus e só agradam o inimigo das nossas almas, e parte, você vê, o semblante é totalmente diferente. E isso me entristece, porque nós cristãos estamos deixando de pregar o verdadeiro evangelho, deixamos de resgatar essas almas para Cristo, e nos preocupamos conosco, com a nossa vida, com o nosso lazer, com nossa família. Preocupamos diretamente só com nós e Deus, e esquecemos dos nossos irmãos. O que eu quero dizer com isso, que isso também será um peso na sua vida e no seu julgamento, meu querido irmão. Esse peso Deus vai te cobrar, porque todos iremos para o julgamento do Senhor, não pelos nossos pecados, como eu já falei, o seu pecado já foi pago por Cristo Jesus. E a Escritura fala bem claro, para alcançar a salvação, você só tem que crer em Cristo Jesus, ser servo fiel de Cristo Jesus. A Escritura fala, quem crê e for batizado será salvo. Talvez você pense, eu aceitei Cristo, me batizei nas águas, estou salvo. Eu não posso te falar nada, porque eu não posso julgar, mas quem julga é Deus. E hoje em dia a gente fala ainda que o batismo mais essencial, depois de Cristo Jesus, e Cristo deixou uma ordenança para nós, é você crer. No momento que você acredita que você é filho de Deus, começa a buscar Deus, você é batizado com o Espírito Santo de Deus. Esse é o batismo que todo cristão deve buscar. Esse é o batismo que vai confirmar entre uma vida espiritual consagrada a Deus e a vida que ainda não está consagrada totalmente a Deus. Busque cada vez mais se consagrar. Busque mais saber que existe um Deus amoroso que ora por você todos os dias, que está sempre olhando, está sempre te guardando. E a única coisa que Ele quer é que você o adore, que você o busque em verdade. Busque a Deus em verdade, adore a Deus e fala de Deus para o seu próximo. Cative o seu próximo para que ele entenda que Deus existe. Você fazendo isso, você está cumprindo as ordenanças de Deus. Em breve, se você estiver fazendo isso, Deus vai te levar para junto deles. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Tinha mais versículos, mas não vou ler mais, porque Deus já me tocou no coração e todos já entenderam a mensagem de Deus. Pecadores, nós não somos mais. Quem é filho de Deus não é mais pecador, porque não tem mais pecado, porque aceitou Cristo Jesus, aceitou o seu sacrifício na cruz. Mas talvez aquele filho rebelde, talvez você esteja sendo um pouco rebelde, um pouco egoísta, porque só quer Deus para você. Você pensa que você frequentar uma igreja é melhor do que outras pessoas, e não é. Você frequentar a igreja não quer dizer que você é melhor do que outras pessoas. Tem pessoas que estão lá fora no mundo e vão ser salvas. Então pessoas que estão direto dentro da igreja e não serão salvas. Por quê? Porque falta o amor de Deus, falta a fé em Cristo Jesus. Talvez Deus esteja falando com você, meu irmão. Eu não sei, mas Deus quer que nós nos fortalecemos cada vez mais na fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos para nossos lares, para nossas casas. Vamos ficar de pé.
Eu não sei se todos entenderam. Se não entenderam, meus amigos que estão pela live sabem como se comunicar comigo e nós poderemos explicar mais da palavra do Senhor. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tocou em todos os corações daqueles que ouviram essa mensagem. O Espírito Santo de Deus te falou, tenho certeza. Vamos fazer com a mão assim? Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos. E que a glória de Deus e o Espírito Santo de Deus nos fortaleça cada vez mais, nos aproxime da nossa vida espiritual com o Pai. E que Deus possa nos abençoar grandiosamente. E todos aqueles que acreditam, digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém tem força contra nós. Ninguém tem força maior do que o nosso Deus, o qual buscamos, o qual adoramos todos os segundos na nossa vida. E se Deus é o nosso pastor, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor, é o seu pastor. Seja ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê uma semana de vitória, pois já somos vitoriosos com Cristo Jesus. Amém.